Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, bem-vindo ao Gastro Talks. Aqui nós falamos sobre a gastroenterologia além da farmácia. Meu nome é Estela. Meu nome é Candice. E hoje, no episódio de hoje, estaremos falando sobre doença do refluxo. Omeprazol é a solução? E a nossa convidada de hoje... Sou eu! Vamos lá, então, dando início a mais um podcast. Candice, antes de falarmos sobre tratamento do refluxo, eu sempre acho importante, nós duas viemos do meio acadêmico, né? A gente gosta de explicar para os pacientes, afinal, o que é o tal do refluxo que tanto se fala, né? Existe diferença entre ter refluxo e ter doença do refluxo? E o que é, afinal, esse tal de refluxo? Conta um pouquinho para nós. Não, o que eu acho legal é como o tratamento do refluxo realmente mudou, assim, nos últimos 20 anos, né? Porque quando a gente estava ali na residência, o paciente chegava se queixando ali de azia, né, de regurgitação, nós dizíamos assim, olha só, tu tem doença do refluxo, toma omeprazol, agora tu vai tomar omeprazol pro resto da vida, e era isso, e dava alta pro paciente, né? E aos poucos a gente foi vendo, tá, que o omeprazol não funciona para todo mundo, né? Que tem ali uma parcela dos pacientes que chega dizendo que mudou muito pouco os sintomas dele. E mais que ficar tomando omeprazol a longo prazo também tem suas consequências, né? Então, acho que hoje a gente pode falar um pouquinho sobre as coisas que dá para fazer tentando fugir do omeprazol. Claro que tem ali uma parcela dos pacientes que não consegue ficar sem, que tem que ficar tomando, e a gente até pode falar sobre isso, mas eu acho que tem uma outra parcela que, cuidando um pouquinho do estilo de vida, consegue levando a doença ali numa boa, né? Bom, então a primeira coisa, assim, todos nós temos refluxo, né? Em algum momento durante o dia, a gente tem vários episódios de refluxo durante o dia. O refluxo nada mais é do que conteúdo do estômago para o esôfago. Então, todos nós, depois de comer ali, a gente tem alguns episódios de refluxo e a grande maioria são assintomáticos, quer dizer, a gente não sente absolutamente nada. A doença do refluxo é quando a pessoa tem esses episódios de refluxo que causam sintomas desconfortáveis e ou causa algum tipo de dano ao esôfago. Então, tu pode ter ali esôfago de Barrett, né, que é uma alteração que é causada pelo refluxo crônico, estenose do esôfago, é quando tem um estreitamento ali do esôfago, e, assim, a longo prazo, até câncer de esôfago, né, o refluxo pode causar. Mas, assim, episódios de refluxo todos nós temos. Se eu e a Estela for numa churrascaria agora, comer um monte, daí tomar uma cervejinha junto, daí depois tomar um cafezinho, depois sobremesa, provavelmente quando a gente sair, a gente vai dizer, pá, tô com refluxo, né? Mas é por causa que a gente exagerou, né, na alimentação. Eu acho que a doença do refluxo é muito quando o paciente não exagera tanto, ou acha pelo menos que não exagerou, e no dia a dia tem esses sintomas de refluxo, né? Não sei, Estela, qual é a tua ideia? É uma questão importante, né, que tu tá falando, realmente o quanto pode acontecer, né, eventual, esporadicamente, em situações bem pontuais, mas a questão é que tem pessoas que têm, mesmo não tendo, assim, mesmo em dias que não cometem esses excessos, né? Mas também eu acho importante nós falarmos que essas complicações que tu citaste, o esôfago de Barrett, o câncer de esôfago, são situações bastante raras, felizmente, né? Muito raro os pacientes terem. O mais comum no nosso dia a dia de complicação do refluxo é a doença do refluxo erosiva, né? Então, são como se fossem as erosões, são como se fossem machucadas na parede do esôfago, que daí, quando estão presentes na endoscopia, sinaliza que provavelmente, né, o ácido está acontecendo, essa subida do ácido está acontecendo de forma mais frequente, de forma a machucar aquele revestimento, né? Então, mas claro que o fato de, são poucas as situações em que complica, a gente sabe o quanto atrapalha a qualidade de vida, né, Can? Vou dar um exemplo assim, eu só tenho refluxo, tá? Quando tomo suco de laranja, tá? Então, assim, se eu tomar suco de laranja, imediatamente, 2 minutos depois, eu tenho azia, tá? 2 minutos depois eu tenho azia. E, só que assim, eu não tomar suco de laranja não muda nada a minha vida.
entendeu? Eu nem gosto tanto. Então, não é uma coisa que compromete a minha qualidade de vida eu não ter que tomar suco de laranja. Para mim tá tudo certo. Eu não tomo suco de laranja, tá tudo bem, né? Agora, daqui a pouco, tu pega uma paciente que, assim, ele não pode tomar suco de laranja, ele não pode comer isso, ele não pode comer aquilo, ele não pode... E começa a ter muita restrição alimentar, porque não pode fazer nada. Bom, daí tem alguma coisa errada. Tu não pode ter refluxo com tudo, né? Uma coisa é ter uma coisa muito pontual, tipo assim, eu tenho refluxo com suco de laranja, eu tenho refluxo com bebida alcoólica, eu tenho refluxo quando eu como muito, né? São coisas pontuais. Quando começa a realmente comprometer a alimentação, a pessoa assim, olha, se eu tomo água, eu tenho refluxo, daí tem alguma coisa errada, né? Exatamente, isso é muito importante, a autoobservação, né? E também o que eu acho importante, né, a gente estar reforçando aqui, é justamente isso. Eu comecei a ter refluxo, tá, mas afinal, o que foi que eu comi? Né? Eu sempre digo, para e pensa, o que foi que eu comi? Ah, eu comi um molho de tomate, tá. Então, tá, não é que significa que o molho de tomate sempre vai te dar refluxo. Em outro momento, testa de novo, né? E aí observa, será que me deu de novo? Ah, me deu de novo, pá, então já vi que esse molho de tomate não dá para mim. Então, claro que isso é importante, essa autoobservação, né? Queria ter uma história muito engraçada, que aqui, eu moro em Santa Cruz do Sul, que é uma cidade, né, de origem alemã, e foi uma paciente lá no consultório, paciente jovem, assim, uma mulher de 20 e poucos anos, e ela veio se queixando, assim, de azia, blá, blá, blá. Eu falei assim, tem algum alimento que tu sinta, assim, que piora teus sintomas? Ela falou assim, cuca. Quando eu como cuca, meu Deus do céu, eu fico com muita azia. Eu falei assim, mais alguma coisa? Dela assim, quando eu como cuca antes de dormir, meu Deus do céu, não consigo dormir, eu tenho muita azia. Tá, e tem mais algum alimento? Dela deu uma pensada e falou assim, café. Café com cuca não dá. Daí, eu comecei a rir, né? Daí ela me olhou e falou assim, é a cuca, né? Eu falei, eu tô achando, né? Porque tu tá Sim. falando. É que cuca em Santa Cruz é tipo, é como se fosse pão, né? E é um pão com gordura, com açúcar, claro, né? com fermento, Com enfim. fermento. Então, mas daí ela me olhou e falou assim, pai, tô achando que é a cuca, né? Eu falei, não, eu também tô achando. Claro. Não, e ela foi uns meses depois no consultório, eu perguntei pra ela, e como é que tu tá? Ela, não, realmente, eu parei a cuca, minha vida melhorou. Claro, era pontualmente aquele alimento que estava gerando, né? E conta um pouquinho então, para as pessoas como é que é a questão ali da ocorrência do refluxo, Eu né? acho que, só um pouquinho antes de falar sobre isso, eu acho legal a gente também definir, assim, quais são os sintomas que estão mais associados com refluxo, né? A gente Pode fala que é falar. azia, mas na verdade azia não é um termo técnico, né, Estela? Azia compreende um monte de coisa. Mas é aquela queimação no peito, assim, né? Que quando a gente come e sente aquela queimação subindo no peito, que o termo técnico é pirose, né? Mas que a maioria dos pacientes chama de azia. Tem isso, tem aquela sensação de subir um líquido amargo na boca, né? Que é a regurgitação. E o que eu acho mais assim, que às vezes as pessoas chegam se queixando de gosto amargo na boca. O gosto amargo na boca não tá tão associado assim a refluxo, né? Não sei como é que é a tua experiência de consultório. Mas a maioria das vezes, quando o paciente tem gosto amargo na boca, tu vai ver as medicações que ele toma, tem muito mais a ver com as medicações, algum efeito colateral de alguma medicação do que realmente do refluxo, né? Claro. E tem outros sintomas que não são tão típicos, mas que pode acontecer, que é tosse, o paciente tem aquela sensação, aquela bola que sobe e desce, Pigarro, o pigarro, que não a é sensação sempre, né? de ter aquela sensação de ter sempre alguma coisa na garganta, né? Que é difícil, né? Ser só do refluxo, normalmente tem alguma coisa a mais, né? Mas eu acho que. Sim, e às vezes dificuldade para engolir também pode ser associada à doença do refluxo, né? Principalmente em Exato. pacientes mais idosos, assim, tu pega o paciente que está com dificuldade para engolir e o refluxo faz com que o esôfago não consiga se contrair bem e o paciente tem aquela sensação que o alimento está trancando, né? Aquele desconforto. E isso é um motivo também para a gente estar olhando melhor, né? Quando o paciente traz essa queixa de dificuldade na deglutição, que tem outras condições que tem sintomas muito semelhantes ao refluxo e que às vezes vem concomitante ao refluxo, né? Tipo a esofagite eosinofílica e que a gente precisa estar descartando, né? Além de, dependendo da idade do paciente também, se ele começa com essa dificuldade de engolir, isso também é um sinal que a gente tem que ficar atento. Bom, mas agora eu vou falar então, da fisiopatologia. Então, o que acontece, né?
A gente tem aqui atrás, ali no nosso externo, nosso peito, o esôfago, né? E o coitadinho de esôfago, ele tem que fazer muito poucas coisas na vida, né? Ele só tem que mandar comida para baixo e produzir um pouquinho de muco para ajudar a comida a descer. Uhum. E não faz mais nada, o coitado do esôfago. Ele só tem que se contrair de uma maneira coordenada, levar a comida para baixo para ela chegar no estômago e produzir um pouquinho de muco, tá? E entre o esôfago e o estômago, tem tipo uma válvula, mas que não é uma válvula verdadeira, né? É uma contração ali diferente do resto do esôfago, que se chama esfíncter esofágico inferior, né? Que ele tem que ficar fechado, ele tem que manter uma pressão e se manter fechado para manter o ambiente do esôfago separado do estômago. Porque o nosso estômago ele é muito ácido, tá? Muito, muito, muito ácido mesmo, assim, o pH de 3, né? E o nosso esôfago não, nosso esôfago é neutro, né? Não tem um pH de 7 ali. Uhum. Então, essa válvula, ela tem que ficar ali fechada para manter esses ambientes separados. Toda vez que a gente faz esse movimento de deglutir, de engolir, manda uma mensagem para essa válvula abrir e fechar de novo. Abrir e fechar de novo, tá? Então, esse seria o certo. A gente engole, a válvula abre e ela fecha. O que que acontece? Na maioria dos pacientes que têm refluxo, essa válvula ela tem uns relaxamentos transitórios. Então, ela fica abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, sem muita... Independente desse estímulo. Independente do estímulo. E isso acontece muito mais quando o estômago enche. Então, quando o estômago enche, ela abre e fecha muito mais. Então, depois que a gente come, se essa válvula não consegue se manter fechada, a pressão dentro do estômago acaba sendo maior que a pressão dentro do esôfago. Então, se a válvula está aberta, é fácil para o ácido subir. E no momento que aquele conteúdo que está ali dentro sobe, acaba dando uma queimadinha, né? Claro, daí você acaba sentindo a queimadinha, né? É porque ele já passou pelo estômago, ele já tá misturado, então dificilmente tu vai comer um alimento com pH 3, né? Mas chega lá no estômago, o ácido já se misturou aquele bolo alimentar, e o bolo não tem mais o pH 6, 7, ele tem o pH 2,5, 3, não, e depois né? que a gente come, nosso estômago produz muito mais ácido para ajudar na digestão, né? Então, realmente, vem muito ácido ali, né? Eu sempre gosto de falar para os pacientes que o revestimento, né, que a gente chama de mucosa, Sim. que reveste o esôfago, é diferente do estômago. O estômago, ele foi condicionado para suportar o ácido, ele tem inclusive barreiras de proteção, né, que é a barreira mucobicarbonato. O mesmo não acontece no esôfago. Então, o revestimento do esôfago é sensível ao ácido. Por isso que o ácido no estômago não costuma gerar dor, e já no esôfago sim, né? Então, realmente, isso tudo acaba favorecendo a esse sintoma chamada azia, chamada... na verdade, não é chamada, né? As pessoas relatam azia, que é isso, a queimação, né? Essa queimação, porque queima de verdade. Claro, e queima até mesmo. É importante a gente falar para as pessoas que muitas vezes essa dor no peito faz as pessoas ficarem preocupadas se não é de origem cardíaca, né? Vocês têm que excluir mesmo, né? Exatamente. Especialmente pessoas, né, depois ali dos 40, 50 anos, devem se fazer. Eu tenho vários pacientes que vão no consultório falando que, eu tô com muita azia, muita azia. Então, quando é que dá essa azia? Quando eu caminho. Quando eu vou limpar a casa. Quando você fala, olha assim, daí eu falo assim, olha só, ninguém nunca morreu de doença do refluxo, que tu conhece, né? Mas de coração já. Então, primeiro, quando tá essas azias, quando a gente tá fazendo atividades, primeiro a gente tem que excluir que não seja doença cardíaca, entendeu? E vários eram doença cardíaca. Inclusive, teve um paciente que eu mandei pro cardiologista, olha só que história horrível. Eu mandei ele pro cardiologista, ele constou, falou que tava tudo certo. Daí ele veio fazer uma endoscopia, e dele fez endoscopia de manhã, de noite, quando eu fui fazer plantão no UTI, ele tava lá porque ele tinha infartado de tarde. Puxa, que ruim. Então, muitas vezes, a histórico do refluxo, como a Candice falou, né, pela questão mesmo da anatomia, é mais esperado que o paciente tenha refluxo uma vez que ele deite, né, do que na questão do movimento. Então, isso realmente tem que, né, isso chama atenção. Se eu estou subindo uma escada, vem aquele desconforto no peito. Se eu estou lá, né, me exercitando, vem aquele desconforto no peito, pode ser que seja refluxo? Pode. Mas o primeiro passo é descartar que realmente seja de origem cardíaca, né, se o desconforto realmente é nessa região aqui retroesternal. Já é diferente, eu tenho desconforto bem pontual quando eu deito, né? Daí, claro que favorece mais a ideia mesmo quando do refluxo, como cuca. né? Exatamente. Fala a favor do refluxo, né? E
Então, mas também tem mais uma fisiopatologia aí. Então, isso a gente falou dos relaxamentos transitórios. Mas tem mais uma coisa que alguns pacientes, eles têm realmente esse esfíncter que a gente falou, mais molengão mesmo. Mais hipotônico, né? E isso acontece mais nos pacientes que têm hérnia tal, né? Então, a hérnia tal faz com que o esfíncter não funcione mais tão bem. A hérnia, gente, é quando o estômago dá uma subidinha para dentro do tórax. Entre o esôfago e o estômago está o diafragma. E o diafragma, ele fica fazendo uma leve compressão ali. Então, ele ajuda esse mecanismo do esfíncter esofágico inferior. Quando o diafragma abre um pouquinho e o estômago consegue subir, o esfíncter muda a localização dele e ele perde essa ajuda do diafragma. Né? E quanto maior a hérnia, pior costuma ser o refluxo. Pelo menos eu vejo isso, né? Exatamente, tu pega paciente com hérnia muito grande, assim, a hérnia de 4, 5 centímetros, é muito difícil controlar o refluxo, só às vezes com medidas comportamentais. Às vezes o paciente às vezes a gente tem que caminhar até para cirurgia, né? Exatamente. Então, a hérnia tal é uma das coisas que faz com que o paciente tenha mais refluxo, porque ele perde um pouco essa capacidade do esfíncter de ficar contraindo, porque a contração diafragmática começa a acontecer dentro do estômago já. O estômago tá aqui para cima e o diafragma fica comprimindo ali já dentro do estômago, né? Isso, e até eu costumo, né, fazer uma comparação bem simples do dia a dia, que acho que fica fácil de entender. Eu digo para meus pacientes, quando o paciente tem hérnia de hiato, né, a válvula anti-refluxo, ela fica mais, o tônus dela, como a Cã falou, ela fica mais flácida. Imagina quando a gente compra uma calça, né, e daí ela começa a ficar, aí tu emagrece, aí ela fica grande na cintura, né, mais ou menos assim. E aí, então, acaba realmente, o fechamento não é adequado, né. Eu digo, é como se a porta estivesse sempre, assim, encostada, né, entreaberta. Então, claro que daí é muito mais fácil daquele ácido retornar e aí gerar o sintoma do refluxo. Mas não quer dizer, o fato de ter hérnia de hiato não quer dizer que eu vá ter refluxo, mas tem um percentual alto de pessoas portadoras de hérnia de hiato e que acaba tendo refluxo. Não, e principalmente hérnia de hiato pequena, né? Se tu tem uma hérnia de hiato ali de 2 centímetros, provavelmente, assim, com medidas comportamentais e tudo mais, tu consiga controlar bem o refluxo. Agora, realmente, se tem uma hérnia de hiato de 8 centímetros, quer dizer, assim, quase todo o teu estômago subiu, assim, né? Perfeito. Fica muito, muito mais difícil conseguir controlar o refluxo assim, né? E a questão da investigação, Candice, todas as pessoas que têm sintoma do refluxo, elas precisam já fazer investigação, né, exames para avaliar, ou tem pessoas que não necessariamente vão fazer exames? Olha, a maioria eu acho que isso já está bem descrito assim na literatura, né? Que a maioria das pessoas não precisa investigar, né? A maioria das pessoas, eles falam fazer um teste terapêutico, quer dizer assim, tu dá o inibidor de bomba de prótons, que é o omeprazol, e toda a primariada lá do omeprazol, né? Por 4 a 8 semanas e tu observa os sintomas. Se o paciente melhorar, né? Ele tem doença do refluxo presumida, já pode dar as orientações ali para ele de doença do refluxo, tá tudo certo, né? Se o paciente não melhorar dos sintomas, aí tem indicação de investigar primeiro com endoscopia digestiva alta, acho que é o primeiro exame de investigação. Mas tem algumas coisas que a gente chama que são sinais, sintomas de alarme, né? Que quando o paciente chega, ele começa a contar, ele já ganha um carimbo, tipo, vai para endoscopia. Vai para endoscopia. Um deles a gente já falou, que é aquela sensação que a comida tá ficando parada, né? No esôfago é um sinal, sintoma de alarme. Emagrecimento também, né? Se o paciente tem história de emagrecimento nos últimos meses. Se o paciente tem história de anemia, né? A idade? A idade, aí tá, né? A idade, só que eu estudo muito isso, né? Porque eu tenho que dar aula. A idade é mais importante para homens do que para as mulheres, né? Então, homens acima de 50 anos é considerado fator de risco, mas para mulher não, né? Para mulher seria acima de 60, né? Olha só. Por causa do esôfago de Barrett é mais comum em homens, né? Homens. Se tem alguma massa palpável, né? No abdômen, né? No exame físico. E história de anemia, eu já falei, anemia né? já. Vômitos refratários, quer dizer, se o paciente vomita toda hora, come, vomita. Tu lembra mais Acho algum? que já falou. Não, acho que já falaste todos. Ah, tem mais um, que é ínguas palpáveis aqui em cima. Se tu tem íngua palpável aqui em cima, também é um sinal, sintoma de alarme. Deve fazer. Perfeito.
E esses daí tem que fazer endoscopia direto. Esses daí é tipo assim, não, tipo, tem que fazer endoscopia direto. Claro que nós duas temos uma coisa que a gente é médica especialista. Então, tem vários pacientes que chegam no consultório já estão tomando medicação, né? É difícil o paciente chegar limpinho, assim, tipo, não, nunca tomei nada. Então, a gente pega muito paciente, tipo assim, já estou tomando omeprazol há 1 ano, já estou tomando isso. Então, a gente já pega esses pacientes que já estão em tratamento, né? Então, a gente acaba, às vezes, pedindo mais endoscopia que o resto das pessoas por causa disso, né? E eu acho importante também nós falarmos que a endoscopia ela não faz o diagnóstico do refluxo, né? Que às vezes as pessoas acham que a endoscopia vai me dizer se eu tenho refluxo ou não. Na verdade, a endoscopia tem um papel que é justamente afastar complicações da doença do refluxo, né, Candice? Ela por si só, ela não vai nos mostrar. Às vezes a gente pode ver indícios ali, como eu mencionei anteriormente, falei sobre a esofagite. A esofagite pode estar, né, reforçando a hipótese da doença do refluxo. Mas realmente ela não é, ela vai receber muito mais para afastar as complicações, né? Não, e assim, às vezes o paciente fez uma endoscopia ano passado, início do ano passado. Daí voltou com os mesmos sintomas. Eu falo, não, tu não precisa fazer outra endoscopia. A gente já sabe que tu tem, né? Exatamente. A tua endoscopia do ano passado não mudou nada. Uma coisa se o paciente fez endoscopia há 10 anos, né? Agora, se ele fez endoscopia há pouco tempo, normalmente os pacientes não evoluem rápido, assim, Claro. cada um fica no seu quadrado. Então, tu tinha uma esofagite B ano passado, tu vai ter uma esofagite B esse ano, provavelmente, né? Exatamente. Então, assim, não costuma ter uma evolução, tipo, no ano passado tava bom e esse ano tá péssimo, né? A questão ali que ela falou da esofagite B é a graduação da inflamação, né? Que seria A e B seria graus leves. O que eu também acho bem importante nós comentarmos, tem alguns guidelines sugerem que tempo de refluxo acima de 10 anos, lembrei agora dessa recomendação. Sim. Pessoa que tem histórico já há mais de 10 anos Mas para homem também, guria, para mulher não. Isso, exatamente. Tem mais chance de ter complicações, então também seria indício. Mesmo que a pessoa tenha lá, sei lá, 30 anos, mas começou a ter refluxo desde os 15. Então, essa pessoa deve se submeter caso ela nunca tenha se submetido. Isso que tu falaste de estar atento. E, claro, a gente fica atento aos sintomas, mas se não mudou o comportamento, não mudou o sintoma, não tem indicação de ficar fazendo endoscopia. É diferente, não. Então, eu sempre costumo perguntar isso para os pacientes. O motivo que te traz hoje é o mesmo motivo que te trouxe aqui há 2 anos atrás? Sim, doutora, não mudou nada. Ótimo, não precisa investigar. Não, agora, antes eu não tinha essa sensação de trancar comida, agora eu tenho. Opa, tem algo novo acontecendo, né? Antes eu não tinha anemia, agora eu tô com anemia, né? Então, isso tem que ter uma razão para estar submetendo um exame de endoscopia, porque, como eu digo para os meus pacientes, não é um exame, é um procedimento, né? Então, a gente sempre tem que pesar risco-benefício. E ele não é curativo, né? Exatamente. Então, assim, não é porque eu vou fazer endoscopia que eu vou ficar melhor depois. Ele não faz parte do tratamento, a endoscopia, normalmente, né? Ela não faz parte do tratamento, ela faz só parte do diagnóstico, né? Isso eu acho sempre importante. A gente, hoje, né, no século XXI, me parece que as pessoas valorizam muito a questão dos exames, né? E eu penso que o nosso papel aqui do nosso podcast é justamente estarmos trazendo para as pessoas a informação de forma que elas se autoconheçam e entendam que o meu sintoma ele tem um papel, um poder maior, né, muitas vezes, do que o próprio exame para me sinalizar a gravidade, enfim, daquela situação. Então, assim, os exames eles são complementares. Eles têm sim o seu papel, eles têm sim a sua indicação, mas tudo começa a partir de uma boa conversa, de um bom detalhamento, onde o seu médico vai, então, pegar essas informações todas, coletar essas informações, vai formular as hipóteses. Eu acho que ele pode, baseado no que ele me falou, ter esôfago de Barrett. Então, sim, vamos fazer a endoscopia. Então, isso é sempre importante. A gente não sai pedindo exame, né, sem ter um propósito, sem ser um objetivo, né? Isso vale para o refluxo e para qualquer doença, e para qualquer doença. Não, e na verdade, assim, como a gente estava falando, a endoscopia, ela não é padrão ouro para doença do refluxo, porque na verdade, assim, se a gente pegar todos os pacientes que têm doença do refluxo, ali 35% vão ter alteração na endoscopia. Né? Pacientes com sintomas, né, de doença do refluxo, uns 35%, 40% vão ter alterações na endoscopia. Então, a grande maioria dos pacientes que chega com azia, tu vai fazer endoscopia, ela vai estar
normal, Exatamente. né? E daí tem outros exames que a gente pode fazer. Eu peço muito pouco, sendo bem sério. Eu peço muito pouco. Acho que são exames difíceis do ponto de vista não técnico, mas assim, do ponto de vista estratégico para fazer. Tem poucos lugares que fazem. A pH-metria de 24 horas seria um outro exame que a gente teria para fazer para ver o refluxo, que na verdade se coloca uma sonda pelo nariz do paciente. Essa sonda fica no esôfago e ele fica 24 horas com a sonda vendo se tem alterações do pH dentro do esôfago. E daí tem alguns critérios ali que falam, isso aqui é refluxo, isso aqui não é refluxo. O que eu acho da pH-metria? Tipo assim, tem poucos lugares que fazem. E essa coisa de tu colocar uma sonda no paciente por 24 horas, eu acho que tu mexe ali com a fisiologia normal, entendeu? Eu falo para os pacientes, eles não vão na balada com a sonda, eles não vão tomar energético lá com energético com, falei a marca aqui, não vão tomar energético com vodka com a sonda, entendeu? Não vão jogar futebol com os amigos e tomar cervejinha depois com a sonda, né? Então, tu acaba, acho que, mexendo com a fisiologia normal com aquela sonda ali, né? Porque tu não te expõe às coisas que tu te expõe, né? E eu não sei se a própria presença da sonda também não mexe com a fisiologia ali do esôfago, né? Não mexe com o peristaltismo do esôfago e tudo mais. Então, é um exame que eu peço pouco, mas se o paciente, assim, às vezes, né, tem que tirar dúvida e tudo mais, a gente acaba pedindo. E hoje em dia tem um exame chamado impedância, pH-metria, que eu não sei se tem em Caxias do Sul, guria. Tem, não tem. Aqui em Santa Cruz a gente não tem impedância, viu? A Estela é outro nível. Que daí é um exame melhor, eu acho que seria hoje em dia o padrão ouro, assim, para a doença do refluxo, né? Porque além de ver o pH, ele consegue ver o tipo de coisa que está subindo ali, se é líquido, se é gás. E tem pacientes que têm refluxo não ácido, né? Tem pacientes que têm refluxo fracamente ácido ou fracamente básico, fracamente alcalino. E a pH-metria consegue fazer essa diferenciação. Mas é um exame caro ainda, né? Exatamente, não se tem disponível tão facilmente, né? Não, eu já pedi, eu pedi esses dias para uma paciente que ela me falou assim, olha, eu queria muito fazer, porque na verdade a queixa dela é aquela coisa que a gente falou dos pigarros, entendeu? Que é bem, E ela desagradável. e assim acontece, o otorrino fala que é refluxo e o gastro fala que não é refluxo, exatamente. Né? O exame E o exame, justamente, ele tem esse papel, como a gente falou, complementar. Complementar o quê? Uma hipótese, né? E aí, então, ele vai confirmar essa hipótese ou ele vai descartar a hipótese, né? Vamos aproveitar, então, falar sobre o tratamento. Temos aí 30 minutos para falar sobre essa parte que eu acho que é a parte onde mais realmente se tem dúvida no dia a dia, né? Hoje, com tanto acesso à informação, os pacientes muitas vezes já sabem, né? Chegam no consultório sabendo que tem refluxo, sabendo que não é a tal da gastrite que está gerando aquela sensação de azia e queimação, né? Eu percebo que cada vez mais as pessoas já conseguem avaliar, né, o que está acontecendo, mas chegam já com alguns questionamentos, geralmente referente ao tratamento. Vamos começar falando do tratamento além da farmácia, então? O que tu acha? Vamos começar. Eu acho assim, ó. Quem tem refluxo sabe que a dieta tá assim, ó, tem ligação super, hiper, mega direta com refluxo. Como eu falei, eu tomo suco de laranja, 5 minutos depois eu tô com azia, entendeu? É uma coisa assim, uma ligação direta, não é aquela coisa assim, eu comi tal coisa, 4 horas depois, será que é isso? Não, normalmente o paciente come e diretamente, ali, meia hora, no máximo 1 hora depois já começa com sintomas, né? Então, assim, o que acontece? A gente já falou até sobre isso, a gente tem alimentos que eles causam relaxamento do esfíncter esofágico inferior, o café é um deles, né? Então, por isso que muitos pacientes têm sintomas quando tomam café, né? E eu tava lendo até esses dias que o café dá esse relaxamento por 60 a 90 minutos, fica um tempão relaxado ali o esfíncter esofágico inferior, né? Então, assim, café, chocolate, doces em geral, né? Menta, gordura, a bebida alcoólica, né? São coisas que fazem esse esfíncter esofágico inferior relaxar. Ele relaxa, ele fica assim relaxadão ali, né? E daí tu acaba tendo essa predisposição a ter mais episódios de refluxo, né? Quando a gente come demais, né? A gente faz essa distensão gástrica, a gente aumenta os episódios de relaxamento transitório.
Então, todos nós, quando comemos demais, vamos ter mais relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior. Bebidas gaseificadas também, porque elas acabam distendendo mais, né? Então, assim, refrigerante, esse tipo de coisa. Tanto que às vezes os pacientes falam assim, que estão com aquela vontade de arrotar, tomam um refri e eles sentem que conseguem arrotar depois de tomar um refrigerante, né? E também tem alimentos que causam essa irritação direta, e daí entra no meu suco de laranja, né? As bebidas ácidas, os ácidos, o vinagre, às vezes, eles podem causar uma irritação direta ali no esôfago, né? E outra coisa que eu achei super interessante, mas isso eu estudei ano passado, da pimenta. Porque comida apimentada é uma das coisas que causa irritação direta, né? Então, tem pessoas que têm mais refluxo quando comem comida apimentada. Só que a pimenta, quando a pessoa come muito a longo prazo, ela vai dessensibilizando os receptores. Então, aqueles comedores de pimenta, eles têm bem menos sintomas do que as pessoas, porque, na verdade, os receptores deles ficam dessensibilizados. Então, a longo prazo, se tu virar um mexicano, tu vai começar a ter menos refluxo a longo prazo, porque teus receptores, eles vão começar a sentir menos ali os episódios de refluxo, né? Exatamente. E eu não sei se tu lembra de mais alguma coisa. É o chimarrão aqui, chimarrão né? pode. O chimarrão aqui. Chegou a falar do tomate, da cebola? Do tomate e da cebola, não. Mas o chimarrão aqui também tem o negócio da água muito quente, né? Porque a água quente é um agressor direto ali do esôfago, né? Então, além da erva mate, que tem cafeína também, que acaba relaxando o esfíncter, a água quente faz uma agressão direta, né? Pode falar do tomate e da cebola aí. O tomate e a cebola também, e os temperos, né? Mas principalmente esses, eles podem também facilitar, né? Quando chega lá no estômago, pode facilitar, pode atrasar, retardar o fechamento ali da válvula anti-refluxo e gerar o sintoma. Mas isso é muito, como eu digo, né? A autoobservação, ela é muito importante, né? Eu dou uma listinha para os pacientes e falo assim, olha, tu não precisa cortar nada dessa lista. Isso, só observa. Só observa, né? E tem gente que fala assim, não, doutor, eu tenho refluxo com banana. Banana não tá em livro nenhum de medicina. Exatamente. Nenhum livro tá banana, tá? Só que assim, eu falo para as pessoas, tua doença não lê livro, entendeu? E a mesma coisa, por exemplo, o pão caseiro, né? Muitos pacientes falam que pão caseiro, né, da azia, dá refluxo. Então, ok, claramente tu vai ver, não tá nos livros, né? Mas é que eu digo, cada um é único, né, Candice? Cada ser humano é único. Internamente nós somos muito parecidos, mas nós não somos iguais. Então, isso realmente é muito importante. Acho que isso aí. E outra coisa, quem tem intolerância à lactose, e depois que consome lactose, acaba produzindo mais gás no intestino, tá? E isso aí aumenta aquela pressão ali, né? E acaba tendo mais episódios de refluxo. Então, assim, às vezes a intolerância à lactose, além de se manifestar com distensão abdominal, se manifesta com refluxo também, né? Claro. Porque tu aumenta a pressão ali e é mais fácil ter episódio de refluxo quando a pressão ali dentro do trato gastrointestinal tá mais alta, né? E sobre a questão da água, né, que os pacientes, muito frequentemente, eles falam, doutor, até a água me dá refluxo. Mas aí quando tu vai conversar um pouquinho a respeito disso, o que tu te dá conta? Que momento que ele tá tomando aquela água que tá dando azia? Quando, antes de dormir. Então o paciente, olha só, então ele tomou água, né, a água desceu, se misturou ao ácido, estava no estômago e aí ele deita. Claro que a água vai voltar na forma de azia, porque na verdade não é mais água que tem ali, né? É água que se misturou ao conteúdo alimentar. Então, eu sempre digo para meus pacientes com refluxo, tenta evitar de tomar água de madrugada, de noite, porque isso, realmente, ele vai deitar e aí a tendência, e o líquido sobe muito mais fácil do que o sólido, do que o pastoso, não é? Então, pela questão da densidade, né? É que tu falou, quem tem refluxo não pode comer e dormir. Não pode, entendeu? Exatamente. Tu tem que dar um tempo ali pro teu estômago dar uma esvaziada. Então, assim, a pessoa vai dormir às 10 da noite, ela tem que jantar às 17 da noite. Exatamente. Claro, isso não é para todo mundo. E outra coisa, evitar comer muito de noite, porque assim, se a gente vai num churrasco, a nossa digestão para carne, para gordura é mais lenta. A gente tem uma digestão ali de 4 horas para carne e gordura. Então, se comer muito de noite, vai deitar. E acontece, quando a gente dorme, gente, o nosso corpo, ele para, entendeu? É o momento do corpo descansar. Inclusive, a gente para de fazer digestão.
o que tá dentro do estômago vai ficar ali dentro do estômago, quando a gente faz sono profundo, né? Ah, se tu vai lá dar uma cochilada de 20 minutos, não, mas quando a gente faz sono profundo, sim, para tudo. Então, daí a pessoa vai deitar e ela acorda 2 horas depois com a comida dentro da boca e não sabe por quê. É porque o estômago tá cheio. Então, é muito mais fácil subir, a gente tá deitado, não tem mais a gravidade atuando, tá aquela válvula meio aberta ali, o estômago cheio, a comida sobe até a boca, a pessoa acorda engasgada, né? Então, quem tem refluxo tem que dar pelo menos 3 horas entre o horário da janta e o horário de dormir e fazer refeições leves de noite, né? Pra, tipo assim, quando for Exatamente. dormir, o estômago estar vaziozinho, assim, né? Isso eu também acho que essa informação serve para outras doenças também, né? O nosso corpo, ele obedece às leis da natureza, ou seja, o nosso relógio biológico, o que que ele entende? Depois do momento em que se cessou a luz natural, né? Então é hora do quê? É hora de descansar. Então, todo o nosso metabolismo, agora tá escurecendo tipo 18 horas, né? Depois das 18 horas, ele entra naquele modo, eu digo para meus pacientes, proteção de tela, né? Onde ele gasta, ao invés de para manter a estela viva agora, né? Tô em plena atividade, tá gastando mais ou menos em média 100 calorias por hora. De noite, para fazer essa mesma atividade aqui, eu vou estar gastando 30. Por quê? Porque o meu corpo está economizando energia, porque justamente ele sabe que vai ter um momento de pausa, de jejum, de descanso, e aí então não é hora da gente comer aquela refeição de mais de 1.000 calorias, né? Aquela feijoada. Claro que de vez em quando tu vai comer, mas eu digo no dia a dia, né, Candice? Tentar evitar realmente. Em termos fisiológicos, em termos de funcionamento do nosso corpo, realmente não é a melhor hora, né? Não, e claro, assim, ó, isso que a gente falou, de vez em quando vai acontecer. Claro! A gente vai ter aniversário para ir, sei lá do que, e tá tudo Uhum, certo, né? Então, até uhum, assim, falo para os pacientes, porque às vezes eles falam, ah, mas eu tenho um casamento para ir. Cara, uhum, naquele dia, se tu tomar a claro! medicação, não vai fazer mal a longo Uhum. prazo, entendeu? Tu tomar a medicação 2 dias, não vai fazer mal a longo prazo. O que faz mal é tu ficar tomando a medicação todo santo dia, Todos os dias, né? Então, assim, ah, exatamente. eu vou num resort na Bahia, lá, comer vatapá, acarajé, uma semana, tá? E é all inclusive, vai, assim, Uhum, comecei a tomar drink às 10h30 da manhã. uhum. Cara, uma semana tu pode tomar medicação, tá? Agora tu não pode morar no resort da Bahia, que daí, né? Vai ser mais difícil. Uhum. Exatamente, mas assim, de vez em quando, ok, todo mundo escorrega, né? E tá tudo certo. A gente foi feito, nós seres humanos fomos feitos para escorregar de vez em quando mesmo, tá? Mas não pode ser o dia a dia. O dia a dia acho que dita muito como vai ser a nossa doença, né? Exatamente. E eu acho bem importante nós estarmos falando, né? Acredito que grande parte das pessoas que têm refluxo já conhece, né? Os bloqueadores de bomba protônico. Mais conhecido é o omeprazol. Conta para as pessoas, Candice, como é que o omeprazol ele funciona, né? Eu acho que isso é Pois bem é. importante porque às vezes se cria a ideia de que de que o remédio vai curar o meu refluxo, né? E aí eu recebo muitas vezes paciente me relatando o seguinte: doutora, eu vim te procurar porque eu tenho azia há bastante tempo. Eu já fiz endoscopia, já investiguei, eu, né, busquei atendimento médico e aí o médico me deu um remédio e não curei meu refluxo. Eu estou voltando aqui porque eu quero ouvir uma segunda opinião, né? Então, acredito que para ti também deve chegar assim pessoas Uhum. relatando, né, que elas ficaram frustradas. Ah, paguei R$ 200 no tratamento e não curou meu refluxo, né? Então, acho bem importante nesse momento nós explicarmos, afinal, o que os medicamentos, né, do refluxo fazem, né? Eu Pode acho que falar. assim, a cura para o refluxo seria o esfíncter voltar a funcionar, tá? Uhum, Isso a gente não tem nem com cirurgia, na verdade, né? uhum, Então a gente ainda não tem uma cura assim para o refluxo. O que o omeprazol faz é tipo um analgésico para dor de cabeça, né? Ele diminui a acidez do estômago, tá? Ele faz com que o estômago não consiga mais produzir ácido corretamente. Então, tu vai continuar tendo refluxo, né? Só que o refluxo não vai ser mais ácido. Então, não vai mais queimar uhum. tanto, não vai mais machucar tanto o esôfago, né? Mas o refluxo vai continuar acontecendo. E daí o que se viu agora com esses novos exames é que ele 30, 40% dos pacientes não tem refluxo ácido. Então, o Uhum. omeprazol nem funciona para eles.
né? Porque tu Exatamente. muda a acidez do estômago, só que o refluxo deles não é ácido. Os sintomas não são por refluxo ácido. Então o paciente, não tá adiantando. Claro, às vezes não tá adiantando, porque assim, tu troca a partícula, tu troca assim de omeprazol para esomeprazol e realmente melhora, tá? Só que o mecanismo é o mesmo, vai parar a produção de ácido. Então tu vai continuar tendo episódios de refluxo não ácido, né? Exatamente. Então ele não cura. Ele não cura, tanto que quando tu Exatamente. para, o refluxo volta, né? Uhum. É assim que funciona, tá? E assim, ó, isso a gente até, assim, é uma discussão nos congressos de medicina, né? Porque a longo prazo, gente, assim, a gente tem 70 mil anos aqui no planeta Terra, tá? O ácido não tá ali por acaso, né? A gente não tem acidez ali dentro do estômago por nada, né? Não foi uma roleta, não. Aqui vai ser básico, aqui vai ser ácido e tá tudo certo, né? Então, acho que a acidez, ela faz parte da nossa digestão, né? A digestão começa na boca, mas o estômago tem um papel muito importante na digestão e a acidez entra. A acidez ativa enzimas que fazem a nossa digestão. A acidez está ali para nossa proteção. Muitas coisas que a gente engole, muitos bichinhos morrem no estômago, eles não conseguem passar por causa da acidez, tá? Alimentos contaminados, né? Exatamente. A acidez está ali para ajudar na absorção de vitaminas, de minerais, tá? E então, assim, a gente tirar a acidez do estômago, a gente está mudando a fisiologia do nosso corpo, a gente está mudando como o nosso corpo funciona há 70 mil anos, né? Isso aí, a longo prazo, pode ter consequências, né? Vai dar para todo mundo? Não, mas assim, pode ter consequências e eu acho que a gente agora tá vendo isso, assim, porque quando o omeprazol é uma medicação relativamente nova na medicina. Então, a gente não tem ninguém no mundo tomando omeprazol há 50 anos, né? Então, as pessoas estão tomando agora omeprazol há 30, 40 anos e agora que a gente tá vendo, né? O que acontece com pessoas que tomam omeprazol há 30, 40 anos, né? É isso aí, a questão é tentar evitar usar sempre, né? Eu digo para os meus pacientes, a gente deve tentar no dia a dia, no primeiro momento, mudar né, a questão dos hábitos alimentares. E se nós avaliarmos as mudanças, elas acabam nos trazendo, nos auxiliando a ter mais saúde, né? Então eu digo para os meus pacientes, desde do começar a comer, se eu trituro na parte mecânica da digestão, se eu já trituro melhor o alimento, deixei ele mais tempo na boca, eu consigo fragmentar mais as partículas, até mesmo, por exemplo, a amida, a gente já tem enzima para degradar Sim, na boca, na saliva, né? Então, se eu chego para comer, consigo né, dar uma relaxada, digo sempre aos meus pacientes, respira fundo, né? Deixa diminuir o teu tono simpático para tu, né, realmente estar mais tranquilo. Agora é minha hora de comer, depois eu vou resolver os perrengues da vida. Agora, né, a prioridade é me alimentar. Chego na mesa, começa a mastiga, o alimento já vai chegar numa condição de muito mais fácil digestão no estômago. Então, não vai precisar daquela quantidade gigante de ácido, né, para envolver aquele bolo alimentar. Então, não, assim, até porque os hormônios do estresse, eles também relaxam o esfíncter esofágico inferior. Então, se tu comer correndo, sem mastigar, estressado, sei lá o que, daí depois começa aquela azia desgraçada, não sabe o que tá acontecendo, não sabe o que tá acontecendo. Tipo, tu comeu mal, daí tu tem que estar com hormônios que relaxam o esfíncter esofágico inferior, tu encheu o teu estômago, tu não tá fazendo digestão direito, é mais fácil subir do que descer. Exatamente. Então, isso é essencial então estejam muito atentos para isso. E outra questão, quando tu estás comendo não no modo atenção plena, mas no piloto automático, a tendência de tu comer mais que teu corpo precisa é maior. E quanto mais eu encho o estômago, a gente sabe que o estômago é um órgão elástico, ele tem capacidade de aumentar muitas vezes. Então, se eu realmente como, mastigo bem, eu vou comer uma porção menor. E comendo uma porção menor, menos chance de ter refluxo, né? Sim. Então, por isso que é tão importante isso de, né, até de não ficar tantos intervalos, isso também é outra orientação que a gente costuma passar, né? Tem pessoas que só almoçam e jantam, e daí chega na hora da janta com muita fome. E aí é algo que realmente favorece muito a ocorrência do refluxo. Por isso que eu acho assim, a gente tem que se conhecer muito bem, né? Exatamente. A gente tem que se conhecer muito bem. Então, o que acontece? Eu vejo assim, comigo, tá? Tem dias que eu almoço e janto e tá tudo certo,
né? Tem dias que eu chego lá 4h30, 5 da tarde e começo a ter fome. Cara, nesse momento, vai lá, come uma coisinha pra quando chegar ali às 6h30, 7 horas, tu não tá querendo comer um braço, entendeu? Porque se eu não comer uma coisinha, eu vou chegar em casa querendo comer o meu braço, entendeu? Pensando assim, qual é o melhor jeito de fazer ele, no forno, frito, sabe? Né? Então, eu acho que tem isso, assim, a gente tem que respeitar o nosso corpo quando a gente tem fome, comer. Claro, assim, vai pegar uma pessoa obesa, eu tenho fome toda hora e tudo. Mas aí, assim, a gente tem que aprender o que é fome de verdade, o que é vontade de comer, né? O São que é coisas diferentes, fome né? emocional e fome do corpo, né? Não, eu sei que eu tenho fome de verdade, porque meu estômago começa. Claro. Ele me avisa, tipo assim, pelo amor de Deus, põe alguma coisa aqui pra dentro, mulher. Eu vejo que normalmente no refluxo tem muito essa queixa de o refluxo geralmente depois, né, quando chega em casa e acaba comendo bastante, né? E E comer uma das rápido, né? Exatamente, porque tá, na verdade tá com fome e aí aquela já traz todo o estresse do dia a dia, né? E tem alguns estudos que mostram o quanto é importante no café da manhã nós trazermos aí aquele café da manhã equilibrado. A gente tem muito na nossa rotina do brasileiro, muito na cultura do brasileiro, café da manhã é cacetinho, margarina, café com leite, ou enfim, né? Ou uma mistura e frios, mas falta proteína no café da manhã muitas vezes. A gente sabe que a falta da proteína, do ovo, né? Por exemplo, no café da manhã, isso pode, quando a gente consome, tem menos fome no fim do dia. Ajuda, inclusive, Exatamente. né? Então, Na priorizar. verdade, assim, esse excesso de carboidratos no café da manhã faz com que a gente tenha mais fome no resto de todo Exatamente. dia, né? Todo dia a gente fica com mais Exatamente. fome pelo excesso de carboidrato no café da manhã, né? E aí voltamos de novo à fisiologia, é muito mais fisiológico comer durante o dia, né? E aí, porque se eu faço muita restrição alimentar durante o dia, o meu corpo vai precisar daquelas 2.000 calorias. Então, se eu comi 500 ao longo do dia, vai chegar de noite, o meu corpo vai querer compensar, né? A energia que eu deixei de consumir, e daí tem grande chance de gerar o sintoma. Então, isso é muito importante, esse equilíbrio, né, Candice? Para a gente poder realmente. E né, nós que estamos falando agora de calorias, eu acho que uma coisa também que a gente tem que se dar conta que quando a gente aumenta o peso, tá? A gente acaba aumentando a barriga junto. Isso aumenta a pressão dentro da barriga, tá? Então, quando a gente faz somente circunferência abdominal, a gente aumenta a pressão dentro da barriga e predispõe a ter mais refluxo. Então, quando a gente pensa assim, na cura do refluxo, às vezes passa por perder peso. Tá? Se tu tá obeso, às vezes tu perde peso e teu refluxo cura, tá? Isso é uma das coisas que a gente pode fazer para realmente tentar fugir, assim, tipo, de ficar tomando medicação ao resto da vida. Então, às vezes, o paciente tem hérnia, ele tem uma hérnia pequena, e eles falam, o que eu faço para essa hérnia não aumentar? Não ganha peso. Porque se tu engordar, provavelmente tu vai aumentar a pressão dentro da barriga e a hérnia vai ir aumentando junto. Tu vai ganhando peso, a tua hérnia vai aumentando junto. Perfeito. Então, quando a gente lê esses estudos de coisas para fazer para diminuir o refluxo, assim, dessas coisas não comportamentais, não farmacológicas, a coisa que faz mais diferença é perder peso. Perder peso. É perder Exatamente. peso. A gente escuta muito também das grávidas, né? Que aumenta o tu não tamanho do teve na abdômen. gestação? Meu Deus, eu acordava no meio da noite, comia umas magnésia bisurada e voltava a dormir. Mas um é muito impressionante. frequente. Então, tem um impacto muito grande, né? Então, isso é o que vai realmente fazer a diferença. É o cuidado no dia a dia, na alimentação, né? Justamente essa questão não é só o que eu estou comendo, mas a forma como eu estou mastigando a comida. A questão dos horários também tem um impacto muito grande, né? Para evitar o refluxo. Também é não fazer exercício depois de comer, tá? Para quem tem refluxo. Então, às vezes o paciente vai, toma café da manhã e vai para academia fazer abdominal e daí, voltou. Mas também tu tá aumentando a pressão ali no estômago, né? Tu tá comprimindo o estômago. Se tu não tá com essa válvula bem fechadinha, vai acabar voltando, né? Então, assim, para esses pacientes, o melhor é não comer muito antes de ir pra academia, não deixar o estômago cheio, porque vai ter, né? Tu vai forçar ali e vai acabar tendo refluxo, né? E tem algo que a gente não falou que é fator de risco e que também ajuda a evitar o refluxo, que é o tabagismo, né? Isso é já bem documentado, que o cigarro também
ele tanto favorece a ocorrência do refluxo, quanto tenho pacientes tabagistas que pararam, né, de fumar e realmente tiveram uma melhora muito significativa, né? Não, e outra coisa, o tabagismo aumenta muito O o risco risco de de câncer. câncer de Isso. esôfago. Muito, 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 muito. E, Muito, 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 muito mesmo, né? e falando sobre então, os remédios do refluxo, o tratamento do refluxo, né, medicamentoso. Nós falamos bastante sobre o tratamento além da farmácia, né? Mas eu acredito que nós temos aí 10 minutos finais para a gente falar um pouquinho sobre quando que tu acha que cabe usar o remédio para o refluxo. Assim, guria, eu acho que tá bem documentado quando o paciente tem Barrett longo, né? Um Barrett Uhum. longo, que na verdade essa alteração que a gente falou, que na verdade, assim, quando a gente faz endoscopia, a gente consegue ver que parece que assim, a mucosa do estômago, ela subiu pro esôfago, tá? Não é uma hérnia, é só a mucosa que subiu, não é o esôfago inteiro. E quando se faz biópsia, o patologista, ele olha a biópsia e parece que o esôfago está se transformando em intestino. Na verdade, é uma alteração que o esôfago faz para ele ficar mais resistente ao ácido, tá? Só que toda vez que o nosso tecido se transforma num tecido diferente, isso aumenta a predisposição a dar câncer naquele tecido que está se transformando, tá? Então, essa que a gente chama essa metaplasia intestinal, quer dizer, tipo, do esôfago parecer o intestino, se chama de Barrett, né? E ele pode ser curto, quando ele tem menos de 3 centímetros, ou longo, quando ele tem mais de 3 centímetros. E parece, né, que pacientes que têm um Barrett longo, que tem mais de 3 centímetros, eles se beneficiariam em ficar usando omeprazol ou, né, os primos dele de uma maneira contínua para diminuir o risco de câncer de esôfago, né? Eu acho que esse aí é uma indicação. Paciente que tem hernia hiatal grande e tem contraindicação cirúrgica e tem esofagite muito feia na endoscopia, então tem uma esofagite C e D, principalmente esofagite D, que é uma esofagite que é uma esofagite acentuada que pode levar a estenose de esôfago, né? Eu acho que esse paciente também se beneficiaria de ficar usando. Tem aqueles pacientes que não conseguem parar, que a gente tenta e tenta, eles não conseguem, falam, não consigo, acho que também se beneficiaria. E eu acho que é isso, não sei quem mais tu pensa. Tem algumas situações que a gente faz assim, né? A gente faz o tratamento inicial, como tu Ah, falaste, né? sim, eu faço E aí a muito gente tenta evitar eu digo para os meus pacientes, a mínima dose necessária para te deixar bem. Então, o que geralmente eu combino com os meus pacientes? A gente faz aquele tratamento, primeiro, claro, faz toda essa avaliação, essa investigação, determina se tem algum fator de risco, se precisa investigar ou não. E depois, ok, fiz o tratamento, fiquei super bem. E aí a gente começa a fase que a gente chama de desmame. Isso também é importante. Pessoas que. Tem estudo que mostra, já de algum tempo, da nossa época de residente ainda, né? Um estudo publicado numa das revistas com maior impacto no mundo científico, que é o New England, que eles deram remédio para o refluxo, lembra desse estudo? Por 8 semanas, né? Deram remédio para a pessoa que, na verdade, eu não lembro se era do refluxo ou se tinha sintoma de dor no estômago. Por 8 Eu semanas. acho Aí que era refluxo. pararam de supetão. E o que aconteceu? Mesmo que as pessoas, quando pararam o tratamento, elas ficaram piores do que antes do tratamento. Não, e na E aí, verdade, se nós duas começar a tomar agora e daqui 8 semanas parar, nós vamos ter refluxo. exatamente, porque imagina que a gente bloqueou, né, a produção de ácido e depois, quando tu deixa de ter o remédio, faz tipo um rebote. Produz muito mais ácido do que seria o normal. Então, por E a isso. partir de 6 semanas, né, tu já começa a ter efeito rebote. Então, assim, por isso que Exatamente. tratamentos curtos normalmente não dão efeito rebote, mas a partir de 6 semanas já começa a ter efeito rebote, né? Isso. Tem várias formas como, né, tem várias formas de reduzir a dose. Eu geralmente, se o paciente usou por mais tempo, eu tendo a reduzir a dose, né? Eu Existe vou uma reduzindo dose. bem devagarinho, assim, tipo assim, por Exatamente. mês. Esse mês tu vai tomar dias Aham. alternados. Esse mês tu vai tomar assim. Uhum. Só que às vezes eu deixo junto um antagonista H2 de noite, principalmente se o paciente toma muito tempo e é bem sintomático. Durante um tempo eu deixo o antagonista H2 de noite, que é uma medicação que também é para o refluxo, só que ela bloqueia muito menos a produção de ácido do que os inibidores da bomba de prótons. E tá ali nos guidelines que tu pode usar durante um tempo mesmo para tentar Exatamente. auxiliar esse desmame, né? Isso aí. Então, eu, pelo menos assim, na minha prática clínica, o que eu tento, né, orientar os pacientes? Justamente esses cuidados além da farmácia
E se houver necessidade, em algumas situações, ele usa o remédio, né? Que a gente chama dentro da medicina de uso sob livre demanda. No primeiro momento, a gente combina como vai ser a estratégia de tratamento, né? Então, vai tomar todos os dias, por tanto tempo, enfim. E aí depois, eu costumo, né, depois de ter feito esse, entre aspas, desmame, essa redução gradual, eu digo para os pacientes, deixa o remédio sempre dentro da carteira, por exemplo. Então, assim, decidi, né, final da tarde, que vou para o happy hour com os meus amigos, eu sei que vou tomar cerveja, vou comer batata frita. Ok, já toma, e geralmente daí eu deixo um que não precisa do jejum de manhã. Então, assim, em situações bem pontuais, né? Então, o paciente tem a autonomia de determinar quando vai precisar usar o remédio, né? Eu acho que é uma estratégia que funciona bem. Guri, eu acho que em situações bem pontuais, também usar antiácido não é horrível, entendeu? Claro. Como eu te falei, na gestação ali, eu acordava no meio da madrugada, tomava 2 magnésios bisuradas e voltava a dormir, entendeu? Porque assim, eu sabia que o refluxo era por causa da gestação e tudo mais, não tinha por que me estressar tanto. Então, tu pega um paciente assim, vamos dizer o meu caso, tipo assim, toda vez que eu tomo suco de laranja, sei lá do que, eu tomo suco de laranja 2 vezes por ano. Se eu usar magnésio bisurada ali, tá tudo certo, ou qualquer outro antiácido, né? Então, eu acho que, dependendo quando o paciente tem situações muito pontuais, assim, ele fala assim, às vezes eu tenho depois de comer churrasco, às vezes eu não tenho, né? Só que eu tenho isso, mas se eu tomar um negócio, ele já melhora na mesma hora. Isso. Ok, tá tudo certo. São estratégias diferentes, né? Só não dá pra ficar usando todo dia, né? Exatamente. Tipo do grupo do omeprazol, ele vai evitar de tu teres sensação de azia e queimação. Já o antiácido, tu vai usar quando tu já tá com azia e queimação, né? Eu digo que o antiácido, entre aspas, ele apaga o fogo, né? Ele tira aquela sensação de queimação assim, instantânea, né? Não sei se tu lembra que tinha uma propaganda de uns bombeiros entrando e fazendo... É mais ou menos assim, É mais ou menos, exatamente. Sobre, né, vamos falar rapidamente sobre a questão, né, há uns anos atrás foi veiculado na mídia sobre o omeprazol estar relacionado a câncer de estômago, a demência, né, e aí os pacientes realmente vieram para o consultório assim muito preocupados, nós vamos né, ter que fazer um só do omeprazol com esses dados, né, e nessa época, né, eu participei do Congresso Europeu, foi lá por 2018, 2019, e aí, justamente no congresso, eles apresentaram o maior estudo de corte, que é de acompanhamento, né, de pacientes assim, que usaram o omeprazol por muitos anos. E o que ficou claro? Que, na verdade, ele não aumentou o risco de câncer de estômago, né, nessa população. E aí se viu que aquele trabalho que se levantou essa possibilidade foi um estudo japonês, e a população japonesa é uma população com alta incidência de câncer. É diferente da de nossa, estômago, né? É diferente da nossa. E isso parece ter muito a ver com a alimentação deles, né? Então, e o Helicobacter deles também, né? Exatamente, das nitrosaminas, do Helicobacter. Então, tinha esse fator de confusão. E a questão da demência parece que estava realmente associado à deficiência de vitamina B12, como a Candice falou. Né? O omeprazol, ele acaba inibindo a absorção de algumas vitaminas, e a B12 é uma delas. E aí a deficiência de B12 seria um fator de confundidor, porque então os pacientes eles acabavam tomando omeprazol, reduzia a absorção da B12, e aí a B12 facilitava a ocorrência da demência, né? Então, o que parece realmente nesse estudo, né, que é o estudo que a gente tem mais, assim, com mais evidência, mesmo mais robusto, mais confiável, é que sim, quem usa remédio para o refluxo todos os dias tem um risco maior de desenvolver gastroenterite, né? E também intestinal. Exatamente. É super compreensível, né? Como a Candice falou, tu acaba perdendo a proteção, né? Se tu come algum alimento que está contaminado, aquela barreira, aquela proteção que tu já teria da acidez, tu já perdeu, né? Então, isso é um fator. E a questão da absorção da vitamina B12. Então, quem usa, por exemplo, os pacientes que têm Barrett e tem que usar realmente remédio para o refluxo todos os dias, parece sim valer a pena fazer a dosagem de vitamina B12, né? Pelo menos 1, 2 vezes ao ano. Então, trazendo um pouquinho assim... eu acho que nós vamos ter que fazer um dia um podcast só sobre isso, tá? Ótimo. Porque é bastante coisa assim para falar, mas é isso aí, né? E daí parece que também está associado com pneumonia, principalmente pacientes que estão hospitalizados. Então tem muita coisa ali, né? Então vamos fazer um podcast só sobre isso. Mas eu acho que de resumo é isso, que usar omeprazol ou todos os outros não é ruim usar todos os dias, tá? É ruim usar anos a fio. Parece ser ruim para o nosso corpo usar anos a fio. Claro que
Exatamente, isso é o que eu falo para os pacientes, é uma balança, porque às vezes o Uhum, paciente chega assim, eu tenho um paciente que chega ali com 79 anos, com uma esofagite horrorosa, que estão com dificuldade para engolir, tá? Eu uhum. falo mesmo, tu vai ter que ficar usando, Claro que né? a Não desnutrição adianta. para ele, né, a restrição calórica Claro, é muito maior, claro, né? tu vai ter que ficar usando. Assim, a gente tem que ver essa balança, né? O Uhum, risco e o benefício, né, da, uhum. da medicação. Tu vai ter que ficar usando. Para ti é Então, melhor usar do que não usar, né? E isso a gente tem que. Por isso cada caso é um caso, né, guria? Não tem assim uma receita de bolo, né? exatamente, por isso que é tão importante vocês, né, buscarem atendimento médico, né, tendo sintomas crônicos, sintomas que aí persistem, né, por mais de 2, 3 meses. Busquem atendimento médico, ouçam seu médico, vejam se vocês realmente estão, né, se fez sentido o que o médico falou para vocês, né, e sigam as orientações. Isso é realmente importante, porque essa tomada de decisão de colocar na balança, né, risco-benefício, ela é essencial. Porque é claro que a gente deseja muito que as pessoas vivam com qualidade de vida, mas também a gente tem que pesar, né? O quanto realmente o remédio é necessário. Em que situações é necessário? Acho que esse plano, esse planejamento, eu digo, né, ter uma estratégia, ela é fundamental. Já sei, se eu fizer tal, né, tal coisa, eu vou por esse caminho. Então, as pessoas, uma vez já orientadas e se autoconhecendo, tem mais chance de elas conseguirem viver melhor, né? Mesmo tendo uma Uhum. condição crônica, como o refluxo, por exemplo. Celinha, fechamos a hora. Perfeito. Vamos ficar. Obrigada pelo. Não, calma aí, nos siga nas Ah, redes é sociais, verdade. né? A minha é candicecrumio.gastro, Estela Marini Gastro. né? E não, e se vocês tiverem aí sugestões de temas, nos mandem, né? Por favor. Isso aí, estaremos aí para ouvi-los. Can, Então tá, né? obrigada aí por mais essa parceria e Beijo, Estela. beijo, boa semana. Tchauzinho.